Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 2 de fevereiro. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6. O Senhor disse: Eis que eles são um só povo e todos falam a mesma língua. E foi por isso que eles começaram a fazer, e agora nada do que pretendem fazer será impossível para eles. Já em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo a vocês, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês concordem uns com os outros no que dizem, e que não haja divisão entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos em mente e pensamento. Depois que os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, e isso nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós aprendemos que eles se dedicavam continuamente ao ensino e à comunhão e ao partir do pão e à oração. Se nós formos pesquisar o que significa na verdade essa palavra comunhão, nós vamos encontrar essa palavra no grego. E ela aparece aqui na Bíblia pela primeira vez, mas depois disso ela é usada 18 vezes em todo o Novo Testamento. Então a comunhão, essa palavra no grego koinonia, que também pode ser traduzida como parceria, ela é uma graça sobrenatural que faz com que nós cristãos amemos uns aos outros de uma maneira profunda. Então, assim como o poder do Espírito Santo, né, e se nós formos olhar, esse poder significa como se fosse uma dinamite, né, ela nos permite curar os enfermos e fazer milagres, a koinonia, a comunhão do Espírito Santo, nos une os nossos corações. Então, a koinonia, ela conectou essa comunhão do Espírito Santo, conectou Paulo, conectou Timóteo, conectou Lucas, Tito, Priscila, Áquila. Todos eles faziam parte do quê? De uma equipe separada pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso, essa comunhão deles, que manteve todos eles unidos, mesmo até quando foram perseguidos. Então eu preciso dizer para você, nós precisamos viver esse tipo de comunhão. Mas para que isso aconteça, sem a tal da falsidade, sem a tal da dissimulação, nós precisamos sim abandonar muitos programas artificiais orientados por eventos e convidar o Espírito Santo para fazer a sua obra na nossa vida e nos conectar com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Estabelecer, sim, um vínculo com todos eles espiritual. Nós precisamos compreender que os nossos irmãos e irmãs em Cristo não são mais chatos, menos chatos, mais defeituosos, menos defeituosos, mais ignorantes ou menos, mais inconvenientes ou menos. Os nossos irmãos em Cristo são exemplo de Jesus para nós, como nós também somos exemplos de Jesus para eles. Lembra na palavra quando nós aprendemos que a nossa vida precisa refletir o nosso mestre, que é Jesus? Então vamos parar de olhar para os defeitos dos nossos irmãos e vamos começar a olhar para eles como Jesus olhou para mim e para você, com amor. E eu queria te convidar nesse dia para estar orando comigo. Repete comigo assim, diga: Senhor, obrigado pelo exemplo da igreja primitiva, que continuamente se dedicou ao ensino, à comunhão do pão e à oração. Ajude-me a seguir esse exemplo, que eu procure compartilhar a verdade do Evangelho, a compartilhar a Tua palavra e a viver em união com os meus irmãos, com sinceridade, com humildade e amor. Em nome de Jesus, amém. Veja, nesse próximo domingo, nós teremos uma ceia. E eu gostaria de te convidar para que você esteja partilhando conosco de um café da manhã, vai ser às 8h30.
Venha compartilhar conosco na Avenida Mato Grosso, 1528 em Uberlândia. Venha compartilhar conosco esse café da manhã, esse culto de adoração ao Senhor, aonde nós poderemos partilhar o pão da mesma forma que Jesus nos ensinou. Não fique em casa, não se atenha com as distrações. Venha fazer aquilo que Jesus nos ensina, a comunhão. E eu aguardo você aqui amanhã. Até lá!